Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheios e cheios do Espírito Santo de Deus? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à nossa Santíssima Trindade. Amém? Gente, a palavra de hoje é uma palavra que falou muito comigo, não só de hoje, mas desde sempre. Foi algo que literalmente mudou minha vida. Ela foi um divisor de águas para mim. Eu sei que você pode olhar para ela de uma maneira assim e falar: meu Deus, essa palavra é tão simples. Mas é uma simplicidade tão grande que tem uma mudança tão enorme. Se nós realmente internalizarmos essa palavra, se nós realmente mudarmos isso em nossa vida, nós colheremos grandes consequências, mas consequências essas positivas em nossas vidas. Eu tenho plena convicção que assim como a minha vida está sendo mudada diariamente por conta dessa mudança, a sua vida também vai mudar. Não sei se você muitas vezes vem aqui com esse intuito, mas eu acho que o Evangelho de Cristo, ele é mudança, ele é abdicação, ele é renúncia. Mas isso tem que vir da gente. Eu sei que essa palavra mudou minha vida e eu tenho certeza que se você realmente entender de forma clara, de forma concisa, tudo aquilo que eu vou estar passando aqui, anotar num caderninho e colocar isso em prática na tua vida vai mudar. E vai mudar de forma muito rápida. Em um mês a gente já vê uma diferença tremenda em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Seja ela nos nossos comportamentos, seja ela no nosso pensamento, em tudo. Nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento, nosso casamento, nossa casa, nossa área financeira, tudo irá mudar se você realmente internalizar essa palavra e colocar ela em prática. Amém? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu estou passando um testemunho que aconteceu comigo. Espero que sua vida também seja edificada através dessa palavra. Glória a Deus. O título da mensagem é: como está a sua rotina? Você deve olhar sério, Lucas? Esses tempos a gente estava falando de cruz, esses tempos a gente estava falando de pecado, esses tempos a gente estava falando de tantas outras coisas mais impactantes. Você vem falar de rotina. Mas você sabia que nós somos frutos dos nossos hábitos diários? O que nós fazemos hoje reflete no nosso amanhã. Isso é subsequente. Se durante um ano, presta bem atenção, é uma equação que é muito importante e eu realmente vi que é verdadeira. Se durante um ano nós trabalharmos uma única habilidade só, durante 1 hora por dia, nós teremos um resultado inimaginável. Porque assim, 98% dos brasileiros não tem o costume de realizar a mesma atividade durante 1 ano de forma consistente todos os dias. As pessoas que tomam esse tipo de atitude são apenas 2% da população, ou seja, você já está à frente de 98% da população. Se todos os dias eu praticar durante só 1 hora a mesma habilidade, eu vou estar alcançando um nível que muitas pessoas nunca nem imaginariam. Por isso que muitos atletas de alto rendimento, eles conseguem atingir recordes históricos. Por isso que tanto o futebol quanto o basquete, que são coisas que eu gosto de assistir, se um jogador durante toda a sua infância até meados de sua adolescência e sua vida adulta tiver praticado essa função, por isso que ele consegue exigir tanto do corpo dele e conseguir fazer aquelas coisas que a gente vê: meu Deus, cara, eu vou falar de mim, nossa, que golaço, como o cara fez isso, nossa, que cesta linda, entendeu? Simplesmente são hábitos e são uma rotina que foram criados para atingir um objetivo. Não sei qual que é o teu objetivo, não sei qual que é aquilo que tu está buscando, mas eu tenho certeza que se você entender essa palavra, tua vida vai ser mudada. Amém? Queria que você abrisse seu livro, nossa Bíblia, seu livro maravilhoso, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. A palavra de Deus fala exatamente assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com muito mais força. O proveito da sabedoria, porém, é o que traz efeito. Simples. Esse simples versículo, mas assim,
ele fala de algo muito importante, que eu já falei até aqui, que muitas vezes você nem lembrou. Nós somos o machado. O machado é nós, seres humanos. Nós temos que nos afiar diariamente. Porém, muitas vezes a gente não se afia e a gente quer enfrentar um mundo cego. Exatamente. Muitas vezes nós somos um machado cego tentando golpear uma árvore tremendamente grande, que irá demandar grande esforço, e muitas vezes a gente não consegue devido à falta de força e à falta de preparo que nós temos. Já dizia um grande filósofo, mais vale a pena você passar. Se você tem 10 horas para cortar uma árvore, mais vale a pena você passar 9 horas afiando seu machado e apenas 1 hora golpeando, do que você passar 10 horas golpeando. Se o machado tá cego, você vai golpear por 10 horas, por 20 horas, por 2 dias, e a árvore ela não vai ser cortada. Ah, Lucas, e o que é que eu posso fazer para mudar isso? Vou te falar de forma básica aqui 3 pontos que é de suma importância para a tua vida ser mudada. O primeiro é afiar o machado. Ah, Lucas, e como é que eu afio o machado? Afiar o machado é fácil, você falar no sentido literal. Você pega o machado, leva lá no ferralheiro, ele vai afiar para ti e vai te entregar novo. E nós, que em relação à palavra nós somos machado, como que nós nos afiamos? Existem alguns pontos e eu vou te passar. O primeiro é buscar o reino de Deus. É o que eu tenho fazendo todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar o reino de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra. A palavra de Deus ela é viva e ela é um alimento. Assim como você come todos os dias, você tem que ler a palavra do Senhor todos os dias. Você tem que ter sede de buscar a palavra do Senhor todos os dias. Todos os ensinamentos maravilhosos que nós podemos tirar para a nossa vida está aqui, na Bíblia. E nós temos que ter esse discernimento. Segundo ponto, cuidar do nosso corpo. Isso foi sempre um ponto que era um grande quesito do meu fracasso. Eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava de mim. Eu era desleixado para comigo. Não cuidava da minha saúde, eu não me alimentava de forma correta. Eu agia no impulso, comendo vários doces, várias besteiras, várias massas. Isso todos os dias. Todos os dias. O que acarretou no quê? Uma obesidade mórbida. Esse era o meu hábito. Todos os dias comer errado, todos os dias comer mal, todos os dias não comer saudável, não exercitar, não fazer academia, não fazer um esporte, não fazer um vôlei, não fazer um basquete, não fazer um futebol. Nosso corpo, ele foi feito para entrar em ação. Nosso corpo, ele precisa de exercício. Nós temos que trabalhar nosso corpo. Eu vi um vídeo ontem, uma senhora de 75 anos, ela indo o primeiro dia para academia, ela se arrastando, cheia de dores, toda travada. Um mês depois, ela estava indo para academia feliz, alegre, caminhando de forma normal. O exercício físico, ele é de suma importância. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Como que você não cuida do templo do Espírito Santo? Se a coisa mais preciosa que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, como que nós não vamos cuidar no templo dele? Você consegue chegar na tua casa e ela tá bagunçada, cheia de lixo, cheia de cocô, toda suja, cheia de teia de aranha, tudo derrubado, tudo quebrado? Não consegue. Tu conseguiria habitar num lar desse? Mas muitas vezes você quer que o Espírito Santo habite num lar que nem o meu estava, cheio de porcarias, cheio de coisas erradas, cheio de coisas do mundo, sem alimento correto, sem uma manutenção correta, sem uma limpeza correta. Muitas vezes eu até deixava de tomar banho. Passei já um dia sem tomar banho, gente. Eu tava totalmente assim, desleixado, totalmente perdido. Nós temos que cuidar todos os dias do nosso corpo. E existem muitos livros maravilhosos que edificam demais a nossa vida. A Bíblia é o princípio de tudo, mas também nós temos que pegar sabedorias de pessoas que já esmiuçaram ela de forma mais concisa e resumiram de uma forma mais didática. Existem muitos livros aí cristãos, de grandes pastores e grandes pregadores, que eles nos ensinam de forma mais didática todos os princípios da Bíblia. Você pode ver, todos os grandes livros que têm grandes efeitos e que são best-sellers têm uma ênfase e uma profundidade bíblica. Então presta bem atenção. Lucas está falando isso e é besteira. Vou te dar um exemplo do Robert Murray McConnell.
Não tô brincando, o nome dele é esse mesmo. Robert Murray McKinnon. Ele foi um grande pastor e avivalista escocês. Pode pesquisar. Ele moveu a nação de forma maravilhosa. Ele conseguiu muitas almas para Jesus. Um homem assim que ele morreu com 29 anos. No leito de morte dele, ele só apenas com 29 anos, a idade que eu tenho hoje. Daqui a 3 dias eu vou fazer 30, gente. Dolorido. Mas daqui a 3 dias é meu aniversário. Com 29 anos ele morreu. E era um cara que estava estourado ministerialmente, ministrando em vários locais do país, arrastando um grande avivamento, arrastando uma grande quantidade de pessoas, mudando muitas vidas, ganhando muitas almas para Jesus. E ele morreu com 29 anos. No leito de morte, sabe qual foi a mensagem, a frase mais impactante que ele deixou? Que até hoje ecoa. Se você não souber agora, eu peço que você anote. Ele falou exatamente o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora já não posso mais levar a mensagem. Essa é a realidade. O nosso corpo é nosso cavalo, é nossa forma de andar, é nosso instrumento. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, não adianta a gente ter a mente mais brilhante, que nada vai funcionar. E ele descobriu isso no leito de morte dele. Deus, ele tinha um ministério lindo para construir na vida dele. Deus, ele tinha milhões de nações para ele tocar, milhões de vidas para ele salvar, milhões de pessoas para ele ajudar. Mas apenas com 29 anos, ele matou o cavalo dele e não conseguia mais levar a mensagem. Afia teu machado, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos. Torna ele um machado totalmente afiado, limpo, com a lâmina lisa, que ao cortar você não irá demandar muito esforço. O segundo passo é cortar as árvores. Isso remete ao nosso trabalho, que nos traz sustento e nos dá uma boa qualidade de vida, não só para nós, mas para todas as nossas pessoas ao nosso redor. Você tem cortado árvores? Porque muitas vezes acontece, a pessoa só afia o machado e não age. Acha que as coisas vão cair do céu. Gente, o que cai do céu é só chuva. Deus, ele nos deu tudo já. Ele nos capacita, ele nos ajuda, mas nós temos que tomar atitudes, que nem eu falei ontem pra vocês. Às vezes pode existir milhões e milhões de pessoas que, às vezes não existe, milhões e milhões de pessoas que falam muito melhor do que eu, que pregam muito melhor do que eu, que sabem muito, 10 milhões de vezes mais da Bíblia do que eu, mas não tomam atitudes e não conseguem crescer e não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para a vida deles. Como que está a tua vida hoje? Você tem cortado árvores? Você tem tomado atitudes? Deus, ele já fala em Gênesis 3,19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela você foi tirado. Portanto, você é pó e dela você voltará. Nós somos pó, nós voltaremos ao pó, mas nós iremos ter o nosso sustento com o suor do nosso trabalho. Corte árvores. Faça realmente o que é necessário. Faça o teu id. Lute pelo teu dia. Lute pela tua vida, lute pela tua família, lute pelas pessoas que estão ao teu redor. Faça com que as pessoas que estão ao teu redor vejam o teu esforço. Afia teu machado. Cuida do teu corpo. Mas vai lá cortar as árvores também. Corta árvores, tira essa lenha, limpa a lenha e vende a madeira. Gente, é simples, mas muitas vezes a gente não entende isso. E muitas vezes a gente leva uma vida assim, ó, totalmente sem compostura, totalmente sem uma boa divisão. Muitas vezes você quer afiar demais o seu machado e você não corta muita árvore. Muitas vezes você quer cortar a árvore, mas você não afia o seu machado. Às vezes você está trabalhando demais, mas da forma errada, sem sabedoria, sem inteligência. Desde os tempos antigos, sempre o que deixou as pessoas ricas e o que mais sustentou as pessoas foram vendas. Corta a árvore, vende a árvore, limpa a árvore, faz um diferencial, deixa a árvore com algum detalhe mais bonitinho, deixa aquela lenha mais bonita. Não sei qual que é a tua área de atuação, não sei o que é aquilo que tu está vivendo, mas tenta fazer o teu melhor, faz o melhor que você tem nas condições que você pode, para assim você vivenciar aquilo que Deus tem para tua vida. Porque Deus, ele é maravilhoso e ele sempre está por nós.
Ele já nos deu tudo. Ele nos dá o sopro do fôlego de vida diariamente. E muitas vezes a gente não toma posse disso e não utiliza ele da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que hoje, se eu chegasse e falasse para você, eu vou te dar 10 milhões de dólares, você ia ficar muito feliz, mas se falasse, amanhã você não vai acordar, você não aceitaria. E hoje você tá tendo tua vida e não tá acordando para o dia de amanhã, porque você tá vivendo no passado. Então presta bem atenção nisso, tá? Foca bem naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Foca bem naquilo que você está fazendo com a tua vida. Deus, ele já te deu todas as alternativas possíveis. Deus, ele te dá as ferramentas. Deus, ele te dá a sabedoria. Mas você não age como tem que agir. Você não age da forma necessária. Isso dói. Dói porque você imagina teu filho. Você pega, faz tudo pelo teu filho, você deixa tudo pronto, você dá a melhor escola, dá o melhor estudo, você deixa teu filho sempre no melhor escolinha de futebol, aí você vê um filho bonito, jovem, grande que você criou, e ele se perdeu às vezes na bebida, na prostituição, na droga. Isso não é dolorido? Um pecado, gente, não é diferente do outro. Não é porque você tá deitado aí, tá repreendido em nome de Jesus, na cama sem fazer absolutamente nada, olhando pro teto esperando cair a providência do céu, você também tá pecando. Você tá pecando porque você não tá cumprindo aquilo que Deus ele te deu, as ferramentas que ele já colocou na tua vida. Não é compensatório você trabalhar arduamente, não é também o totalmente oposto. Ou você fica parado, espera, ou você trabalha arduamente, ou você pega e fica naquelas horas incansáveis de trabalho, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e para no final do mês agir da mesma coisa, aquele mesmo valor, aquela mesma coisa. Gente, Deus ele não te colocou na terra para isso, para trabalhar e ficar cansado, exausto. Muitas vezes você vende tua vida, vende teu tempo. Você sabia que hoje em dia, com R$ 1.500 você consegue comprar 200 horas de um ser humano? Com R$ 1.500 você tem uma pessoa ao teu lado que vai trabalhar 200 horas mensais para ti. E hoje em dia, eu fui ontem no mercado, eu comprei um queijo, 9 gelatinas, 2 ketchups e uma granola. Deu R$ 120. Ou seja, quase 10% desse valor. Se a pessoa ela trabalha um mês inteiro pra ti por R$ 1.500, ela basicamente vai conseguir ir 10 vezes somente no mercado para comprar uma granola, um queijo, 9 gelatinas e 2 ketchups. E você aí, vendendo seu tempo, vendendo o tempo que você poderia estar investindo no reino de Deus, investindo na obra dele, investindo no teu negócio, investindo nos teus sonhos e nos teus projetos. Gente, e por último, mas não menos importante, descanso. Cara, por incrível que pareça, eu acho que um dos pontos assim mais cruciais que gerava conflito no meu relacionamento e no meu casamento era dormir. Porque eu sempre tive comigo que eu precisava ter um descanso bom, eu sempre precisava dormir de forma concisa para no outro dia eu estar descansado e conseguir vencer tudo aquilo que eu tenho que fazer. E eu gosto de dormir cedo. Quando dá normalmente 8, 9, 10 horas eu já tô querendo dormir. Já não tô mais aguentando. Eu falei, ó, até você já não estou. O descanso ele é primordial. E muitas vezes você tá aí se matando de manhã, de tarde, de noite e não consegue nem tirar um tempo pra descansar. Mas o descanso também não é só dormir. O descanso é comer. O descanso é ter um tempo de qualidade com a tua família, com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com tua mãe. Você está tendo um tempo de qualidade. Quando você está comendo, você realmente está comendo ou você está comendo olhando pro celular, vendo o Instagram, vendo a fofoca da vida dos outros? Quando você está com seus filhos, você realmente está com seus filhos ou você está lá descendo o feed do Instagram? Quando tu tá no jantar em família, tu realmente tá naquele momento ou tu tá lá, escravo do celular? Descanso é de suma importância. Se você, todos os dias, afiar o teu machado, cortar árvores e descansar, você vai ver as coisas maravilhosas que Deus ele vai fazer na tua vida. Então não deixa de afiar o teu machado, não deixa de cortar árvores e não deixa de descansar. Porque Deus ele tem mais por ti, ele tem mais por nós. Muda a tua vida, assim como nós todos os dias e diariamente estamos lutando para mudar. Não deixa o tempo passar e não deixa você olhar para trás e ver que você vendeu seu tempo a vida inteira por algo que não valeu a pena.
e não fez o ID de Deus. Os talentos que Ele te deu vão ser cobrados. E você é uma pessoa muito talentosa, mas muitas vezes você não vê, você não consegue enxergar. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Eu quero te agradecer se você ficou até aqui. Se a mensagem fez algum sentido, ou se você conhece alguma pessoa que possa ser edificada através dessa mensagem, manda essa mensagem para ela. Amém? Faça com que a vida dela seja edificada também, se isso fez realmente um sentido para ti. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida. E vamos juntos fazer o ID de nosso Pai e entregar tudo aquilo que Deus tem pra gente. Em nome de Jesus. Amém.